Já começa o programa de hoje com eleição. Eleições 2022. Vamos de pesquisa porque temos uma revelada hoje e que mostra inclusive o crescimento de 4 pontos percentuais do ex-presidente da República e pré-candidato Luiz Inácio Lula da Silva entre os eleitores do Rio de Janeiro. Arte na tela, Eduardo Novak, para mim, por favor. 39% daqueles que responderam a essa pergunta dizem optar por Luiz Inácio Lula da Silva nas eleições deste ano, 34% em Bolsonaro, e aí nós temos uma queda drástica aí nas intenções de voto. 6% para Ciro Gomes, 2% para Simone Tebet, 2% para André Janones, 4% nenhum, nulo ou branco e 11% não sabem ou não responderam. Exatamente, muito bem lembrado aqui pelo nosso Eduardo Novak, porque esse número aqui chama bastante atenção da gente, daqueles que não sabem e não responderam, que hoje estão em terceiro lugar, não é Ciro Gomes nessa pesquisa específica que consta na terceira colocação. Essa pesquisa, gente, ouviu 1.200 eleitores de 8 a 11 de julho, a margem de erro é de 2,8 pontos percentuais, para mais ou para menos. Nós vamos agora, inclusive, dizer para vocês que o índice de confiança é de 95% e está registrada no TSE com o código BR-04560/2022. Vamos falar um pouquinho da pré-candidatura de Lula, porque o grupo que cuida da comunicação do ex-presidente planeja usar, inclusive, como a principal estratégia de ataque as más condições econômicas e sociais que o Partido dos Trabalhadores encontra aqui no país. Durante a manhã de hoje, em conversa com alguns apoiadores e jornalistas em Imperatriz, no estado do Maranhão, o presidente Jair Bolsonaro falou sobre o apoio da cantora Anitta ao ex-presidente Lula. Vamos ver. Eu vi a Anitta cobrando do Lula, né? Eu tô te dando maior apoião, libera a maconha aí, Lula. É o limite dela, né? Assim como eu vi outro vídeo dela também, mandei pro Paulo Guedes, né? Paulo Guedes, cuidado, você vai perder teu emprego aí de ministro da Economia. Ela começa o seguinte, né? Você sabe que é oxigênio? Se não tiver, você morre. Não adianta você ter uma economia bastante forte se você vai morrer por falta de oxigênio. Então, eu mandei para o Paulo Guedes aí estudar, tomar cuidado, que está em risco aí o emprego dele. Essa é a Anitta. Essa é a Anitta, que tem uma influência sobre jovens. Tem, a gente reconhece aí. E o que eu faço para os jovens da Anitta? Eu estou garantindo a liberdade de vocês. Se você ficar um dia sem rede social, sem zap, né? Você vai entrar em depressão. Olha que o candidato da Anitta quer controlar as mídias sociais. E eu tô dando, né, como sempre, garantindo essa liberdade de você nas mídias sociais. Muito bem, gente. A fala de hoje do presidente da República em relação às últimas declarações da cantora Anitta. Eu já vou abrir a enquete de hoje aqui do 3 em 1 no portal da Jovem Pan News para você correr agora no site da PAN, votar, participar. E a pergunta de hoje teria que ter um pouco justamente dessa situação que a gente vai analisar a partir de agora. Você acha que as chamadas celebridades são sempre aptas a indicar o destino do seu voto? Se uma celebridade apoia um determinado candidato, você vai lá e vota por conta disso? jovempan.com.br, o seu voto. No final do programa eu trago aqui o resultado parcial. Senhores, ótima tarde. Temos hoje o nosso Rodrigo Constantino, Fábio Piperno, Marco Antônio Moreira da Costa, Fernando Conrado. Ô Constantino, o Piperno tá mudando o voto, viu, por causa da Anitta. Tô sabendo disso. Boa tarde, Paulo. Boa tarde a todos. Pois é, né? Na verdade não influencia tanto assim, né? Um ou outro desavisado, mais jovem, que confunde as coisas, né? Por ele gostar da Anitta, não se sabe exatamente o motivo, ele acaba sendo influenciado politicamente pela Anitta. Mas o presidente está certo em reforçar a tese de que ele defende a liberdade nas redes sociais, a liberdade de imprensa, enquanto que o candidato que a Anitta escolheu apoiar, ele quer mirar no exemplo de Cuba, no exemplo de Venezuela, e isso está colocado na mesa. Não dá para alegar ignorância depois, ou que não interpretou direito o que foi dito. Ele quer regular a imprensa, ele quer regular as redes sociais, e ele bajula regimes totalitários, ditatoriais, como Cuba e Venezuela. Então, está dada a receita do Lula. Quem quiser ir por esse caminho, dá uma olhadinha na Argentina, como é que está ali, se achar empolgante, vai fundo. Tem gente que gosta de pular no abismo. Sobre o meu querido Rio de Janeiro, né, e essa pesquisa nova, Paulo,
O que eu posso dizer, além da ressalva que eu sempre faço de que eu não confio muito nas pesquisas, é que o Rio realmente vota mal. O Rio teve Brizola, que destruiu a cidade, o estado. Nós tivemos, eu lembro bem a época, Heloísa Helena, como a mais votada em termos relativos nacional no Rio de Janeiro. É a capital do PSOL, dessa turma insana da esquerda woke radical, ali no Leblon. Eles não se criam muito na periferia, não, mas vai Leblon, Laranjeiras, tem um monte de socialista. Então, assim, o Rio vota realmente mal. Mas, dito isso, ainda assim eu acredito que o Lula não esteja na frente. Conrado, boa tarde para você. A cantora Anitta trouxe, inclusive, um vídeo ontem que viralizou nas redes sociais, muita repercussão em relação a isso, justamente dela pedindo apoio ao Lula para a liberação da maconha aqui no país. Eu queria que a gente pudesse discutir um pouco sobre esse tema e entender a avaliação de vocês. Esse poderia ser um caminho? Da liberação das drogas? Obviamente que não, Tem muito liberal que quer liberar a maconha para poder fazer mais rendimento nos seus valores, ter mais possibilidade de arrecadar tributos, mas a gente sabe que o Brasil, a sua política aí como um todo, na sua imensa maioria, tem uma vinculação muito grande com o narcotráfico. A gente viu nas últimas semanas aí o Marcos Valério nos falando da relação do PT com o PCC e, obviamente, são exatamente esses setores que não permitirão uma legalização das drogas aqui no Brasil. A Anitta ali, eu acredito que ela tentou ler, durante a live dela, ela tentou ler os argumentos ali pró-liberação das drogas, mas aqui no Brasil nós não vamos ver isso tão cedo acontecendo. E uma coisa que me chamou muito a atenção é ela deixar explícita aí essa troca de favores com o PT. Ou seja, eu abro mão da minha capacidade cognitiva aí para uma troca pela utilização de drogas sem ser crime. A gente vive nesse grande absurdo Brasil aqui. E o que eu queria comentar também aqui em relação às eleições do Rio de Janeiro, que a gente está vendo exatamente como nós já comentamos no decorrer dessa semana. Eu acredito que nos números que nós estamos vendo aí, o candidato Luiz Inácio Lula da Silva já chegou no seu máximo possível, nos seus 41%, o que nos assombra, como o Novak muito bem trouxe aí para o estudo da nossa pauta, é que os indecisos no Rio de Janeiro somam um número muito alto. Mas dessa relação, o que a gente consegue ver de maneira mais precípua, que talvez nós tenhamos uma decisão aí nas eleições ainda no primeiro turno, porque minguam cada vez mais os outros candidatos e crescem, tanto o candidato Bolsonaro quanto o candidato Lula da Silva. Muito bem, Piperno, essa pauta específica, porque eu acredito que a gente tem que separar a questão da legalização da maconha para a questão da legalização das outras drogas. Especificamente da maconha, ela divide um pouco os conservadores, não divide, não? Boa tarde, Paulo. Boa tarde aos colegas. Olha, Paulo, eu me lembro de um programa em que a gente falava exatamente que parece que tem dois tipos de maconha. A maconha consumida pelo conservador e a maconha consumida pelo esquerdista. Eles devem ter... enfim, maconha, deve haver um teste de seletividade da maconha, deve ser isso, porque eu conheço, tenho grandes amigos, enfim, conservadores. Você fuma, Piperno? Não, eu não fumo, você sabe que eu parei, eu não fumo nada, eu fumei cigarro até o dia 8 de agosto de 2001, mais ou menos às 10 da noite. Por isso que a sua voz é assim rouca, né? Pode ser, um resquício. Meu pai teve efizema pulmonar, mais tarde câncer no pulmão, e talvez esse choque tenha me feito desistir do cigarro. Meu pai, inclusive, morreu algum tempo depois, exatamente por conta desses problemas. Agora, então eu não fumo absolutamente nada. Mas, por exemplo, eu já namorei uma moça lá que fumava maconha. E não vou e não deixaria de gostar dela porque ela fumava maconha. Da mesma forma, por exemplo, que eu conheço liberais. Milton Friedman, por exemplo, enfim, Constantino conhece melhor do que todos nós. Ele também era alguém defensor da liberação da maconha, como muitos políticos conservadores mundo afora. Isso é uma questão que eu não vejo de grande impacto e até porque eu suspeito, também não sou especialista no tema, mas por tudo que eu li, eu suspeito que a liberação da maconha, por exemplo, mexa com a arrecadação do crime organizado. O Uruguai, por exemplo, é mais um estado que recentemente adotou esse tipo de liberação. Você pode comprar
em estabelecimentos oficiais. Eu também não acho, a Anitta não condicionou o apoio dela à liberação de qualquer coisa. Ela disse, agora que eu apoiei, o senhor podia fazer isso. Ela não falou, olha, se o senhor não apoiar isso, eu retiro o apoio. Não foi isso. Sejamos intelectualmente honestos. Agora, quero dizer também uma coisa. Ontem a gente discutiu muito essa questão da Anitta aqui, e hoje é o segundo dia que a Anitta toma o nosso tempo, motivada, inclusive, por um pronunciamento do presidente da República. Veja como a Anitta ficou importante para o presidente da República. Aliás, ele está atribuindo à Anitta mais importância, inclusive, do que eu dou a ela. Embora ache que um apoio de uma personalidade que tenha tantos seguidores em redes sociais seja, de fato, relevante. Agora, quanto à eleição do Rio de Janeiro, nos últimos tempos, os institutos, eles têm, sim, apontado alguma vantagem para o ex-presidente Lula. Só que tem uma coisa, o Rio de Janeiro tem 8 e poucos % aí do eleitorado nacional. Essa vantagem de 5%, no total nacional, é uma mixaria, coisa de 0,4%. Então não vai impactar também grande coisa, embora mostre lá algum tipo de tendência local. E, de fato, o Rio de Janeiro vota mal. Inclusive, o Rio de Janeiro votou em Flor de Lis, o Rio de Janeiro votou em Witzel, né? O Rio de Janeiro votou em Flávio Bolsonaro. O Rio de Janeiro, por exemplo, votou em Ricardo Amorim. Olha só a fina flor que o Rio de Janeiro... E, aliás, o garotinho agora é candidato a governador de novo. Ele que é próximo também do presidente Bolsonaro. Marco, como é que a gente deve tratar essa pauta das drogas e especificamente da maconha? Boa tarde, Paulo. Boa tarde a todos os colegas, a audiência da Jovem Pan. Olha, Paulo, de fato é uma pauta relevante, sim. Divide os debates acadêmicos que existem na direita e ela é interessante. Eu comungo da posição do Friedman, até uma entrevista famosa que ele deu falando sobre a liberação. Só que tudo tem contexto, tudo tem momento, tudo tem questão de prioridade, né? Qual é a prioridade dessa pauta hoje no país? A gente está falando de um país com mais de 45, 47 mil homicídios por ano. É um dado alarmante, dado de guerra civil. A gente está falando de um país que tem um Estado gigantesco, que precisa ser reformado, que precisa ser reduzido. Então, quer dizer, não que essas pautas não consigam andar conjuntamente, mas eu não enxergo profundidade na maneira como elas são abordadas. Então, por exemplo, tudo bem, a Anitta ela fala de uma forma leviana, en passant, tá também fazendo uma live com um rapper, que nunca ouvi falar, mas enfim, é uma coisa que não é, o espaço não é o espaço correto. Ela fala como se fosse virar uma chave. Não é assim que política pública é debatida ou é feita. Então você tem aí uma questão de separar. Então você tem maconha, você tem outras drogas, você tem um potencial mercado de cannabis que é gigantesco. A gente fala que é um mercado até trilionário. E a maneira como isso pode ser incorporado deve ser debatida, mas o Brasil é um país ainda que, para mim, poxa, posso falar, na pauta de prioridade eu coloco permitir cassino em reserva indígena antes de falar sobre legalização da maconha. Para mim, existem coisas mais importantes que estão na fila, tem uma fila. E ela reduz o debate a uma visão de mundo estética dela, porque acho que no meio dela o pessoal só fala disso. Existe essa lavagem cerebral dessa esquerda artística maluca que gosta só de falar de maconha, sexo e fofoca. Quer dizer, essa é a pauta dela. Agora, que o debate, quando feito de maneira aprofundada... Oi? Sexo é bom. Não, mas aí que tá. Eu não sei se você já viu algum clipe da Anitta, alguma coisa assim. Existe uma hipersexualização, até uma vulgarização que o pessoal critica. Enfim, não é tão legal assim, não é tão cool. Para as crianças aí é chocante, né? Essa hipersexualização infantil meio que sinal dos tempos de como essa cultura deixou de ser alta cultura, virou uma coisa vulgar, uma coisa de baixo calão. Mas tá tudo bem. Quem quiser consumir, consome, tá tudo certo. Mas só voltando aqui, existe uma maneira de abordar a política pública de incorporação de algumas drogas como lícitas, como legais, mas que envolve todo um ordenamento jurídico que precisa ser repensado. Então é que nem você virar e falar, poxa, então o que você faz com o traficante? Como que você vai tratar o traficante da noite pro dia? Se virar essa chavinha, o traficante ele passa a ser, né? Acontecer a mesma coisa que aconteceu com o Lula. Então ele sai da cadeia no dia seguinte. Oi?
Basta a gente olhar a Califórnia aí, pós-liberação das drogas, né? O inferno que se tornou o mapa de fezes humanas, roubo por todos os lados, inversão de valores completamente. Poucos lugares no mundo... A direita continua com uma fixação por fezes, que é um negócio realmente que vem das entranhas, né? Literalmente, né? Literalmente. É muito difícil a gente ter uma sociedade onde a gente tenha um controle populacional que seja possível manter uma decisão dessas aí em todo o território. O Uruguai aqui é pequeniníssimo. Os países que liberaram a maconha na Europa são pequenos. Nós não temos essa grande população para controlar, ainda mais num país onde o crime organizado e a força do crime na sociedade é pujante, como a gente tem aqui no Brasil. Aqui é muito difícil, a gente tem que ir aqui, ó, passinhos de bebê, até a gente fazer qualquer alteração nesse aspecto. Nos Estados Unidos eles não têm PCC, eles não têm Comando Vermelho, eles não têm Estado Paralelo, eles não têm milícia. Vocês fizeram um pouco de contexto aqui em relação a justamente o que pensa cada um sobre esse tema, mas eu quero saber o seguinte, a Anitta pediu apoio para essa causa. O Lula vai dar, Constantino? A esquerda tem esse pano de fundo aí de querer legalizar as drogas há muito tempo, né? Aliás, tudo que a esquerda promove é para destruir valores, destruir família, destruir infância, adolescência, né? É um movimento de ressentimento, de niilismo, de destruição. Agora, eu achei curioso, pensando aqui, mas não quero descer o nível do programa, mas enquanto o Piperno comentava que a direita tem obsessão por fezes, é justamente a artista que virou nossa pauta que tatuou lá de onde elas saem, né? Mas o ponto é o seguinte, em primeiro lugar, o Marco está certo, óbvio, né? Existe uma diferença gritante entre o erotismo artístico e a vulgarização pornográfica, né? Essa má influência às crianças precisa ser colocada. Agora, o que dá a entender nesse vídeo que a Anitta gravou na entrevista no dia seguinte ao apoio declarado e tudo, é que para esses artistas cabeça oca, é mais ou menos assim, se o Brasil virar Argentina, se a roubalheira voltar, se faltar comida para as pessoas, se não tiver liberdade, mas esses artistas multimilionários puderem fumar seu baseado em paz, sem estar cometendo um crime, sendo que hoje em dia eles fazem isso em paz e nada acontece, né? Tá tudo bem. É o trade-off que eles parecem achar interessante. A pauta dessa turma na bolha é essa, aborto, droga, ideologia de gênero e acabou. Eles não estão interessados naquilo que interessa ao povo brasileiro, segurança, saneamento básico, emprego, porque eles vivem nessa aristocracia moderna. Em relação ao apoio dos artistas, Paulo, é importante destacar o seguinte, antes do advento das redes sociais, era 100% a favor do Lula. Na eleição de 89, todos os artistas, a máfia do Dendê inteira, o segundo caderno do Globo, todo mundo apoiando o Lula. E isso nunca foi fundamental, nunca foi fator decisivo de eleição, né? Se a gente tem menos influência do que gostaria em política, basta ver até o engajamento. O imitador de focas, a própria Anitta, eles têm lá milhões e milhões de seguidores, mas quando eles falam de política, a repercussão não é tão grande. Por quê? Porque o público está lá para ver vulgarização de qualquer outra coisa, dança esquisita. Não está lá para ver a opinião incrível da Anitta sobre o futuro do país no que tange a política. Então, sejamos honestos. Em relação, para fechar, Paulo, a estratégia do PT, que você trouxe no início também, eu vou resumi-la da seguinte forma nas campanhas. Fingir que o passado do PT no poder nunca existiu, para não ter que falar de mensalão, petrolão, inflação de 10% sem pandemia e por aí vai, e também vão ter que fingir que o passado recente não existiu, ou seja, a própria pandemia e a inflação que está a maior em 40 anos no mundo inteiro. Eles vão ter que culpar o Bolsonaro pelo que está acontecendo com o mundo inteiro. Fala, Piperno, eu vi que você está se mexendo na cadeira. Quando isso acontece... Assim, a gente precisa corrigir, porque eu desculpo que às vezes é lapso de memória, né? Não é nem má vontade, não é nem má intenção e tal. Mas, por exemplo, quando o Constantino fala que 100% dos artistas lá em 89 para o Lula, vamos só fazer algumas correções, né, que são necessárias. Por exemplo, eu me lembro da Marília Pêra, que até, inclusive, artistas de esquerda pegaram no pé dela. Eu me lembro, por exemplo, da Cláudia Raia, na época casada com o Frota, casal todo lá e tal, né? Os dois apoiando o Collor. Ele vai falar os dois ou três. Não, eu fico até o TV Só uma Cor, por exemplo, Tereza Raquel, que era da Globo, e aí o marido dela, Juca Potts, virou o secretário da Cultura de governo Collor para acabar com a Embrafilme. Olha só, você quer mais, por exemplo, Regina Duarte, que fazia aqueles discursos, eu tenho medo, né, que se o Lula ganhar, então tinha um monte.
Isso é papo furado. Mudou o período. Fora os sertanejos todos aí, né? Sérgio Reis e companhia. Então, tem um monte. Então tem um monte. Eu já acabei de citar meia dúzia. Você quer que eu cite 100? É uma questão de proporção. Você está perdendo o senso de proporção. Então você está com problemas cognitivos, porque o Constantino não falou senso de proporção, ele falou 100%. Eu estou dizendo um monte. Eu estou dizendo um monte. Você sabe disso. Eu estou dizendo um monte de artistas conhecidos na época, artistas populares. A Regina Duarte não era, né? Como chama lá? A Viúva Porcina não era alguém, enfim, extremamente conhecido, importante. Regina Duarte foi altamente perseguida por esse vídeo. Isso, Constantino, ela foi mesmo. Tinha gente de esquerda. Era pra ter medo mesmo. Ela falava isso. Nisso você tem toda a razão. Então agora a gente não ela tinha razão em ter medo. Mas eu acabei de falar que o Constantino tinha razão nessa observação que ele fez. Deixa eu molhar o bico primeiro. Então o Constantino tinha razão. O que eu tô te falando, Constantino, é que até por você ter razão, não era bem assim, todo mundo apoiando o mesmo lado. Então eu diria para você o seguinte, o Lula tinha mais apoio. Ele é literal quando é conveniente. Quando eu digo que a imprensa é toda de esquerda, é que existem 9 pipernos para cada um Constantino. Não. Então, aí que tá o negócio. Aí quando vocês falam da imprensa militante, eu sempre cito aqui, Record, SBT, Rede TV, TV Brasil, e vou te falar uma coisa, hein, Constantino? Vai na redação de cada uma delas. Vou te falar uma coisa, Constantino. Lê o GC, se você pegar a programação, o jornalismo da TV Brasil, você nunca vai ver entrevista de um político de oposição ao Bolsonaro. Agora, se você pegar, por exemplo, a TV Cultura do governo do estado de São Paulo, que tem um candidato, até o ministro Tarcísio vai no Roda Viva. Piperno, você acha que tem gente igual a você mesmo ou você é o único? Do quê? O Constantino falou que tem 9 pipernos. Existe alguém igual a piperno? Não, tem. A maioria é muito melhor. Inclusive, tem gente à direita, gente à esquerda, gente ao centro. Eu não sei em que mundo piperno. Paulo, eles são que nem os Smiths do Matrix. São todos quase da mesma ladainha. Não, esse negócio de produzir discursos em série é da direita, extrema-direita. Inclusive, as expressões são as mesmas. Muito bem. Conrado, eu vi que você me pediu a palavra, por favor. Eu só quero fazer um comentário aí. Eu peço desculpa à nossa audiência, que às vezes eu não estou olhando para a tela, porque eu fui procurar os dados dessa pesquisa lá no TSE. E aí a gente vê umas coisas meio exorbitantes, né? São Paulo, na pesquisa dele, São Paulo, que tem milhões de habitantes, teve aí apenas 95 pessoas consultadas nessa pesquisa. Aí tem o município de Serrinha. Imagina só, São Paulo, milhões de pessoas, 95 pessoas consultadas. O município de Serrinha, lá na Bahia, que segundo consta aqui na internet, tem menos de 100 mil habitantes, teve 35 pessoas consultadas, 1/3 da cidade de São Paulo. Aí a gente pega outros números aqui também exorbitantes. Por exemplo, a cidade do Recife teve 80 pessoas consultadas. O Recife deve ter o quê? 1 milhão e pouco de habitantes. São Paulo tem quase 20 vezes mais que Recife. E aí a proporção nessa pesquisa não se dá de maneira efetiva. Isso aí me chama muito a atenção. Mas a pesquisa do estado do Rio de Janeiro... Não. A pesquisa do qual foi vinculado os números aqui no Rio de Janeiro, ela é uma pesquisa nacional. Todos os dados estão abertos lá para tu achar no TSE. Normalmente os dados vêm uma semana depois que a pesquisa chega no ar. Essa pesquisa, ela está sendo colocada agora, os dados já estão no ar. E eu tive aqui, né, instigado a procurar pela curiosidade esses números. E aí tu vai ver que a gente tem uma grande desproporção. Por que o Recife tem quase o número de entrevistados que São Paulo? Por que uma cidadezinha da Bahia lá com menos de 100 mil habitantes tem 1/3 dos entrevistados igual a São Paulo? São essas coisas aí dos metadados das pesquisas que o Piperno diz que ninguém olha. Não, todo mundo olha, mas a pesquisa do Rio de Janeiro, Conrado. Eles fizeram várias pesquisas estaduais, inclusive para saber de resultados... Com acesso aqui a todas as pessoas que quiserem ver, é só procurar o número da pesquisa aqui, BR-06550-2022, botar no site do TSE e vão ter acesso. Eu gosto muito de fazer isso para ver onde é que a gente está pisando aí sobre a realidade dessas pesquisas e o que está por trás muitas vezes, né? Onde é que está sendo, quem é que está sendo entrevistado, quem é que está dizendo que vai votar no Lula, tudo isso, né? E você está certíssimo, Fernando, porque o que eles fazem? Eles brincam, às vezes, de selecionar alguns municípios que notoriamente o mapa eleitoral indica serem redutos petistas ou de esquerda para validar o dado daquela pesquisa que é feita em determinado momento. Então, existe sim muita manipulação e é por isso que a gente fala, se você começa
a abrir os critérios metodológicos e aferir individualmente, você percebe como elas são fracas. Até porque, de novo, né? E aí é importante falar, mesmo que fossem verdadeiras, você ainda tem um período muito grande para transcorrer de convencimento das pessoas. Ainda tem aqueles amigos do meio que estão olhando para o Bolsonaro e para o Lula e falando, eu não gosto de política mesmo, não estou nem aí. Mas essa pessoa, depois, ela vai entender o que a gente já viu lá atrás, que é, poxa, é impossível achar normal o Lula voltar. É isso. Então as pessoas elas vão começar a enxergar isso talvez um pouco mais para frente, mas mesmo assim, pesquisa só serve para diretriz, não serve para, que nem o Piperno faz, uma espécie de alquimia de dados aí, 2% a mais porque saiu fulano de tal, 3% a menos porque alguém fez uma declaração XYZ. Isso para mim é brincar com números, Fala, Piperno. Na verdade, esse instituto está fazendo uma série de pesquisas estaduais e ele busca apontar os cenários das eleições para governador e ele também pergunta a preferência desses eleitores no caso de eleições para presidente. Está fazendo em vários estados. Não é uma pesquisa exatamente nacional. É por isso que esses dados foram levantados até a última segunda-feira, dia 11. Né? E no dia 11, nessa semana, esse instituto não anunciou nenhuma pesquisa nacional. Piperno, mas esse ponto que o Conrado traz, eu acho que é bom da gente discutir, porque justamente o município de Serrinha é um município muito pequeno, a cidade de São Paulo é uma cidade gigantesca. Como é que é feita essa proporção? Porque não se juntou tudo numa única pesquisa. Você tem pesquisa para eleição na Bahia, que apontou lá a Semineto com quase 40% de vantagem, aí ele fez uma agora lá no Rio de Janeiro, tinha anunciado uma outra aqui em São Paulo. São pesquisas separadas. Não há uma pesquisa, não, mas no caso específico da Genial Quest, o que eu entendi, pelo menos que o Conrado está trazendo, não são os dados do Rio de Janeiro. Ele está trazendo justamente da pesquisa que foi registrada nacionalmente ali. O Paulo, eles estão fazendo simultaneamente em vários estados. Por isso que, inclusive, eu via o Conrado deve ter visto também lá para a Bahia, que o ACM Neto tem quase 40% de vantagem. Então, eles estão divulgando todo dia pesquisas para governos estaduais. E aí eles apontam o cenário para presidente dentro do estado, mas não como uma pesquisa nacional. Nada disso anula Fala, Constantino, vamos lá. O ponto importante do Conrado. Existe, quando abre essas pesquisas, existe o problema da geografia, de onde eles vão fazer as perguntas, da forma da pergunta, isso é uma outra questão, e da amostra. Essa do Rio de Janeiro, que a gente começou debatendo hoje no programa, entrevistou 1.200 pessoas. Pô, isso a gente esbarra andando pelo Rio, né? Então, assim, é uma amostra, eu já apontei para isso aqui, né? É uma amostra muito insignificante para o tamanho da população eleitora. Mas se você for fazer uma pesquisa para governador da Califórnia, não vá também imaginar que o universo pesquisado vai ser muito maior que esse. Isso é mais ou menos padrão. Você pegar 1.000, 2.000 pessoas... Mas, Piperno, nessa pesquisa nacional aqui, tá? São Paulo tem milhões de habitantes, teve 95 pessoas. Campo dos Goitacazes, que tem 500 mil aos habitantes, em torno de 600 mil, 500 mil, teve 42 pessoas entrevistadas, metade da cidade de São Paulo, entendeu? E lá, eu acho que é o Garotinho, que é o prefeito de Campos, né? Não, a família dele, o Garotinho é candidato a governador. Sim, o Garotinho, o filho do Garotinho, sim. Um dos garotinhos do clã. Não, tô só trazendo para Garotinho, Conrado, entenderem. É o prefeito. Vladimir Garotinho. É o prefeito. Tá, é isso aí. Muito obrigado. Que rápido que é o Matias, né? Meus amigos, olha só que eu quero trazer aqui é questionar esses pontos da proporcionalidade e será que essa realidade, que essa fotografia, se ela é realmente verdadeira proporcionalmente ao Brasil ou não. É só isso aí, o meu ponto é bem específico. O Conrado, mas essa pesquisa que você está citando, ela não juntou São Paulo com Campos de Goytacazes, com Serrinha, para fazer um apanhado nacional. São várias pesquisas estaduais, até para apontar preferência para os respectivos governos, como essa do Rio de Janeiro que saiu hoje. Tem uma do Rio de Janeiro hoje. Não, nós lemos aqui no início. Tem lá o governador Cláudio Castro à frente, né? Você está falando da pesquisa para governador. Isso. Então, porque eles pegam o Cláudio Castro é o primeiro, o Freixo é o segundo. Eu estou lendo para vocês aqui, ó, Piperno, que eu estou lendo aqui dentro do TSE,
Tá? É lista por região e unidade da federação. Daí são tomadas todas as informações e vem os dados da própria presidência da República. Eu te entendi, Piperno, mas o teu ponto. Mas nesse caso dessa pesquisa específica, são os dados que a gente tem diante o que o Piperno não consegue... É só chegar no TSE... Ele apontou pro Constantino, a mesma coisa que ele fez com o Constantino, a gente vai ter que fazer com ele de volta, mas assim, com gosto, né? Piperno, pesquisas erram o tempo todo. A questão é, existe má fé ou é pura falta de conhecimento ou técnica na aplicação daquilo lá? É simples assim, pesquisas erram. Você teve Dilma Rousseff lá como primeiro lugar no Senado. E ela não entrou. Então, e você teve, erra, meu amigo. É normal errar. Da mesma forma que eu trouxe aqui, por exemplo, confiança cega em pesquisa, confiança cega em urna, e foi inclusive mostrado aqui, Constantino estava de férias, que eu trouxe aqui todas as pesquisas Datafolha para presidente em véspera de segundo turno. 100%. Você errou. 100% você não mostrou 100 dias antes. Eu já denunciei o seu erro aqui. Você tem que mostrar que nem na época que você estava alegando. Você para de falar bobagem. Errou feio. Esse cidadão, ele quer pegar um dado de 100 dias e comparar com o estado final para falar que tem Porque erro. naquela época faltavam 100 dias. Meu Deus do céu. Faltavam 100 dias, caríssimo. Ai, meu Deus do céu. Você quer pegar o dado errado. Você. Não estou falando. Eu quero que a nossa audiência entenda o seguinte. O que eu trouxe aqui são pesquisas de véspera. 2, 3 dias antes, a última feita antes da eleição, todas acertaram. Ele tá pegando nós você pegar. Nós estamos na véspera? 2, 3 dias antes. Todas acertaram. Se você pegar. A gente está na véspera. Então vamos mudar de assunto. Pronto, então concordamos que essas pesquisas não valem nada. Vamos mudar de assunto. Não é isso. Se você pegar um resultado de hoje, você vai ver tendência. Mas é claro que ele pode e muito provavelmente ele será modificado daqui a 80 dias. Tem candidato que vai entrar, tem candidato que vai sair. É isso. Agora, o cidadão quer pegar o resultado de hoje, comparar com o resultado das outras e falar, o Instituto errou. Cara parda, óbvio que não vai ser igual. Você está muito nervoso, Piperno. Fica tranquilo. Porque tem coisa que nervoso desde a